paz do Senhor, minha querida Umimobrarte. Eu, pastor Moisés Fuli, estarei trazendo para você uma palavra de Deus diretamente para o teu coração. Queridos, farei menção de 3 versículos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27, 28 e 29. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, e os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Deus, com o seu poder, com a sua majestade, com a sua glória, estava usando o apóstolo Pedro, usando os apóstolos, para que operassem sinais e maravilhas. Eles estavam pregando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e Deus estava fazendo maravilhas na vida deles, dos apóstolos. A igreja estava crescendo, o número da igreja, muitos estavam seguindo o apóstolo Pedro, porque Deus estava com eles. E diz que o sumo sacerdote, na seita dos saduceus, encerrou a Pedro, encerrou os apóstolos na prisão. E pela madrugada o Senhor envia um anjo, liberta Pedro e os apóstolos daquela prisão, e dá uma ordem que eles fossem para o templo e continuassem a pregar, a falar daquilo que foi revelado para eles, daquilo que Deus estava usando eles. E diz que o conselho, o sumo sacerdote, junto com o conselho, os anciãos de Israel se reuniram pela manhã para que fosse feita uma reunião para tratar sobre aquilo. E fala que o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ficaram perplexos, porque quando mandaram buscar a Pedro e os discípulos, encontraram a prisão vazia, seus guardas em suas posições, a prisão fechada, mas os discípulos não estavam lá. E daqui a pouco chega alguém e fala: olha, eles estão lá no templo, falando, ensinando no templo. E mandam buscá-los. E trazem Pedro e os apóstolos com muito cuidado, porque a multidão cercavam eles. Muitos creram e eles não queriam jamais maltratá-los, com medo da multidão. Trouxeram eles. E os principais, os sacerdotes, sumo sacerdote, chega para eles, como esse versículo nós lemos: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome. Porque eles falavam de Jesus, o Filho de Deus. E através de Jesus Cristo, o Senhor estava usando eles grandemente. E eles com toda a veemência respondem, porque a prioridade na vida de Pedro e dos apóstolos naquela hora era Jesus Cristo, Filho de Deus, era a mensagem que eles estavam pregando. Eles com toda a veemência eles falam: para obedecer o Senhor. E muitas das vezes lança-se perseguição sobre a tua vida, porque você foi o escolhido de Deus para pregar esta obra, para falar desta obra. Querido, não se atemorize. Continue fazendo o que Deus te ordenou. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Queridos jovens, no tempo de hoje que nós vivemos, você foi escolhido para uma missão. Você foi escolhido entre milhões, entre milhares de jovens, para pregar uma obra pura e santa. A menina dos olhos do Senhor.
Entre milhões de pessoas, Deus chamou você pelo nome. Eu tenho certeza que Deus tem te usado porque a você foi revelada esta obra. Mas não quer dizer que diante desse chamado, diante dessa tua caminhada, não vai surgir na tua vida perseguições. Perseguição, pessoas a ponto de muitas das vezes querer encerrar você numa prisão, querer ver o teu mal. A palavra de Deus fala que o coração desses homens estavam com corações invejosos, por não entenderem o projeto de Deus, não entenderem por que você anda nesse porte, por que é que você crê na voz do Senhor, por que que você levanta pela madrugada para orar. O Senhor que te chamou, Ele tem te capacitado e Ele vai continuar capacitando a tua vida. Por mais que você sofra perseguição, por mais que você sofra com alguma palavra, quero dizer para você, qual é a prioridade da tua vida neste momento? Obedecer a Deus, obedecer aos homens. Então eu convido a você, com um coro só, a dizermos numa só palavra, quando muitas das vezes nós somos interrogados ou perguntados, querendo calar a minha voz, a tua voz. Eu convoco a você a dizer comigo junto: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Que seja uma semana de milagre em tua vida. A paz do Senhor.